Eu acho que o deslumbramento com a dança do ventre, assim, com a arte de um modo geral, é quando a sua fonte de afeto, sua fonte de autoconfiança, sua fonte de amizades, de prazer, vem de lá. Porque aí você começa a sobrecarregar demais o seu trabalho. E minha família é uma família de muitos homens, né? Eu tenho 5 irmãos homens. E tive um pai muito presente, muito ativo, muito entrão e muito apaixonado. Então eu fui amada a minha vida inteira. Minha mãe sempre quis ter uma menina, tinha aquele monte de homem e preferiu mesmo ter uma menina na cara dura. Meus irmãos estão cansados de saber disso. Então eu não precisava disso, essa coisa do paparico que o artista ganha. Tem gente que experimenta isso pela primeira vez ao descer do palco. Essa coisa do paparico mesmo, tipo, sabe assim, a pessoa te dá um negocinho porque você é você. Porque ela te acha, sei lá o quê. Tem gente que recebe isso somente quando sobe no palco. Eu ganhei isso minha vida inteira, porque meu pai achava que era assim que eu tinha que fazer. Então não tinha. Eu trabalho exclusivamente com dança do ventre há somente 8 anos, 9 anos. Nem sei, 2007, uma coisa assim. E eu danço desde 1991. Porque eu sempre quis poder dizer não, então eu sempre tive que ter outro trabalho. Porque eu não queria trabalhar nem aqui, nem assim, nem com essa pessoa, nem com aquela roupa. E para poder fazer isso e ter o que comer, eu sempre fiz questão de ter outro trabalho. Então, meu afeto não vinha da dança, meu dinheiro não vinha da dança, o que vinha da dança era só a dança. Continua sendo só a dança. E é por isso que é legal. Agora não, agora virou meu trabalho, eu sou uma empresa, isso aqui é a minha empresa. Então, como você administra qualquer empresa, eu administro a dança. A partir do momento que a dança do ventre era a minha única fonte de renda, era obrigatoriamente minha profissão. Então, todos aqueles espaços que havia em mim, de, isso eu não gosto, isso aqui eu acho que não é o caso, tudo isso foi colocado dentro de um saco que amarrou a boca, que foi para o lixo. E virou uma outra coisa que é, em que consiste esse trabalho aqui? Em que consiste esse trabalho aqui? De uma maneira que isso não me violente de jeito nenhum. O que é que eu queria fazer quando eu comecei a dançar? O que é bom para mim? O que eu olho no palco e falo, isso é legal para mim? Eu falei, eu vou fazer exatamente isso. Isso foi em 2005. Foi antes de eu passar a viver exclusivamente dança do ventre. Foi quando a Dina veio no Brasil. A Dina, eu teria que fazer um programa de entrevista só para falar dela. Talvez eu faça 1 hora. Mas, resumo da ópera, quando acabou o show dela aqui no Brasil, eu estava aplaudindo. E eu pensando comigo assim, bom, o que eu acho incrível não pode ser tão distante do que eu faço. Porque aqui no Brasil, como tinha essa dança meio representação de uma coisa que pertencia ao imaginário egípcio. Essa é a geração que eu pertenço. A gente estudava movimento de hieróglifo, imagina, aquilo é tem 2 dimensões, você tem ideia de que movimento é aquilo, e aquilo tinha nome, a gente estudava, fazia aquelas... Então era uma viagem, eu venho desse grupo de gente. Mas eu me apaixonei pela Dina. A Dina é uma bailarina que me autorizou a ser bailarina. A Dina, a partir do momento que eu a vi, falei, peraí, essa mulher aí é o cara, e ela dança com a saia lá em cima, não usa cinto, não tem frango, aquele monte de coisa que eu detestava, que eu achava um pesadelo, a estética. Eu peguei uma péssima fase, e peguei um grampo no meu cabelo. Uma péssima fase que era, pensa, dança do ventre, que já é um negócio meio brega, que vale tudo, que tem tudo quanto é tipo de brilho e textura misturada nos anos 90, cara. Era uma coisa meio, tinha umas coisas que pareciam de Paquita, das Paquitas da Xuxa, aquelas coroas que a Xuxa usava, tinha tudo aquilo. Os caras que faziam roupa profissional, moral, que estavam vindo do carnaval, acabaram virando um ateliê incrível, mas naquele momento eles faziam coisa de carnaval e estavam migrando para a dança do ventre.
Eu olhava aquilo tudo, me dava uma aflição, era um gostar sem gostar, gostava, era obrigado, tinha uma relação. A Dina, eu falei, peraí, ela dançou com um vestido assim, era isso aqui, ela dançava, nessa época, ela simplesmente desafiou tudo isso aí. Ela falou, cara, eu detesto isso. Ela vai fundo, ela fala isso comigo dela. Eu detesto. Eu não detestava, mas não. Bom, enfim, aí quando a Dina veio no Brasil aplaudindo a Dina, eu falei, ou eu paro, ou eu faço alguma coisa que não é o que eu estou fazendo. Porque eu estava bem estabelecida no mercado. O que existia de possibilidade de trabalho na época, estava começando a ter festival no Brasil, eu estava inserida, eu estava bem. Não era uma coisa assim que eu estava precisando me movimentar. Eu estava, digamos, numa posição bem confortável no ranking nacional. Assim. Só que aquilo que a Dina fazia aqui no Brasil era um negócio de todo mundo. Dançar Itaúmeri no Brasil era um negócio de todo mundo. Você imagina isso? Dançar Itaúmeri já foi inadequado no Brasil? Que loucura! E eu já queria fazer Itaúmeri com aquela roupa colada, sem coisa, sem franja, sem isso aqui. Naquele dia eu saí do show da Dina, fui para um jantar, passei no restaurante que ela estava para falar. Salame, não sei o que, cumprimentei, fui para casa, cheguei em casa e falei, bom, dormi, eu não vou abrir meu armário de dança, desci meu armário inteiro, entrei em contato com a casa de chá, na época eu tinha umas escalas fixas, né? Tinha mais escala na casa de chá, tinha vários dias, tinha um outro show, tinha pouca coisa agendada, liguei para as pessoas, inventei uma história qualquer e fiquei 6, 7 meses sem dançar. Estudando diariamente e emagrecendo. Era isso que eu queria. Eu queria um corpo que eu pudesse usar aquilo que fosse confortável para mim. Não é o olho de quem vê, porque o olho de quem vê não está no nosso controle. Mas eu queria ter um corpo que eu pudesse usar aquilo mais confortavelmente. E aí as coisas foram acontecendo de um jeito retroalimentado. À medida que eu fui estudando, eu falei, eu só vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a partir de agora é essa uma marca, não quero mais saber, não vou mais trabalhar com isso, com aquilo outro. E fui me especializando, mas foi uma coisa assim, que ou vai ou racha. Foi isso que quem acompanha há bastante tempo viu. Foi a diferença de alguém que amava dançar para alguém que falou ou vai ou racha. Dina, digamos assim, ela avalizou, né? Pode-se dizer isso, que ela deu um chamegão em cima de uma coisa que eu já tinha. A minha mãe conta, eu falei muito cedo para azar de todo mundo, eu comecei a me falar muito cedo, continuo falando loucamente até agora. Eu tinha 9 meses, vou contar com o exagero da minha mãe, supondo que eu tivesse 11 meses. Eu virei para ela e falei, eu não quero. A primeira coisa que eu falei na minha vida foi, eu não quero. E de alguma maneira eu fui autorizada a fazer isso a minha vida inteira. Por quê? Porque eu tinha um pai tão linha dura, era tudo tão proibido, que era óbvio que eu tinha que mudar. Desses meus 5 irmãos, 3 são mais velhos que eu. Um pai linha dura e 3 irmãos mais velhos. Ou eu aprendo a pular janela, ou eu estava lá, fazendo crochê. Até agora. Então eu acho que a Dina, interessante se apontar, ter conectado essas duas coisas. Eu acho que a Dina foi mais uma pessoa na minha vida que fez assim, não amor, vai na sua. Não foi que ela transformou algo em mim, ela somente veio e disse, não, pensando bem, eu acho que você volta para lá, para onde você estava aí.